Imagina, jamais. Ô, professor, deixa eu perguntar. Quando o sinal estava ligado, por que o senhor ficava falando em inglês? Deixa eu falar um pouquinho mais devagar, porque a sua fala deu uma empipocada. Não, Fala eu devagar. perguntei curiosidade minha. Quando o seu microfone estava ligado, o senhor estava falando em inglês. Eu faço inglês no final da tarde, entendeu? Então, eu converso com alguns colegas em inglês. Legal. Entendi. A gente trabalha também ligado ao direito empresarial internacional, né? Então, o inglês é de extrema relevância. Então, eu treino todo dia um pouquinho, pelo menos uma hora. Sim, é bom. Aí tá sendo tudo pelo WhatsApp? Eu gosto de falar pelo WhatsApp, tanto pelo WhatsApp escrito, né? Porque no inglês eu tenho facilidade no texto, mas tenho dificuldade na pronúncia. Perfeito? Ah, entendi. Então, eu gosto de ficar olhando no texto no WhatsApp. Tudo que, na verdade, eu peço que mandem via WhatsApp para mim, eu peço que seja em inglês. Perfeito? Para eu fazer a leitura em inglês. Então, assuntos do cotidiano, né? O que você fez hoje, como é que tá, tal, assunto do cotidiano. E treino com outras pessoas A conversação. Ah, a é bom. conversação, a pronúncia, entendeu? Então, a gente Entendi. fica uma parte, né, falando pela parte escrita, vamos dizer assim, pelo WhatsApp, né? E a outra parte realmente falando, efetivamente falando por voz, para tentar aprimorar alguma coisa, né? E eu já digo para vocês que estão aí na aula, né, de saúde e segurança do trabalho, vão trabalhar aí à frente de grandes empresas, tal, né? Aprende o inglês, entendeu? É de extrema relevância, é um diferencial, perfeito, é um diferencial. O pessoal fala que inglês não é importante, não é verdade, até porque não é todo mundo que fala inglês, ok? Não é todo mundo que efetivamente fala inglês. Tem uma grande quantidade de pessoas que falam, mas não é todo mundo. Pega aí no seu rol de amizade, você vai ver que não é todo mundo. Então, é de extrema relevância aprender a falar um outro idioma, é uma questão de destaque, e aí você já entra também numa outra seara de empresas, que são as empresas multinacionais, né? Então, você vai entrar numa multinacional, no mínimo, você tem que falar inglês, no mínimo. Até que Porque a gente na escola tem só o básico, né? só o básico. E hoje vocês têm, né, inúmeros recursos, tal como YouTube, muitas aulas grátis em inglês, perfeito, WhatsApp em inglês, Tem até aplicativo. aplicativos em inglês, assistir filme, esse tipo de coisa, documentário que vocês terão que assistir para se aprimorar na profissão, também em inglês. É só começar, no começo é um pouco mais difícil, né, entender, mas depois aprimora, aí você já pega até o hábito, entendeu? As televisões da minha casa, por exemplo, são todas configuradas em inglês. Então, eu não vou assistir um documentário, sei lá, Animal Planet, né? Põe em inglês, entendeu? Você vai condicionando, a nossa mente é uma coisa fantástica, né? Excepcional. Você vai condicionando, efetivamente, estudar inglês de forma voluntária. Né? Você está ali e já está fazendo as duas coisas, está aprendendo e está estudando. Então, é isso. Eu gosto muito do inglês. Né? Gosto bastante. Tudo bem? Tudo bem. Então, Tudo bem. vamos lá, meus amigos. A aula passada
passada, graças a Deus, a gente finalizou o nosso conteúdo programático, não é isso? Não é isso, Danilo? Sim, é sim. Terminamos todo o nosso conteúdo programático. Vocês entregaram o trabalho, né, as atividades diagnósticas do AVA, no qual eu já fiz a postagem dos pontos. Perfeito. E agora a gente vai para as provas, ok? Vamos esperar agora as deliberações da universidade em relação às provas. O nosso ilustre governador Dória disse que vai abrir, né, a partir do dia 1º, gradativamente, o comércio e serviços. Vamos ver como é que será esse gradativo, tá? E vamos esperar aí, como eu já disse, a deliberação da faculdade, se a gente vai presencial, se a gente vai fazer a nossa prova online. Então, eu estou esperando aí uma deliberação relacionada às provas. Mas já peço gentilmente a vocês que comecem a estudar, tá? Para as provas. Não deixem para em cima da hora, porque nós só temos esta semana e a semana que vem. Aí já inicia as provas. Tudo bem? Tudo bem ou não? Tá tranquilo. Para mim, tá tranquilo. Então, tá bom. Na aula de hoje, tendo em vista que a gente já terminou o nosso conteúdo programático, eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Vou conversar um pouquinho com vocês a respeito. Alguém tem alguma dúvida, antes de eu entrar no mérito da aula? Alguém tem alguma dúvida a respeito de algum assunto, queira comentar algo, queira dizer algo, queira se manifestar a respeito? Alguém quer falar alguma coisa da nossa disciplina? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa não esclarecida? Falem comigo, meus amigos. Estou fazendo uma pergunta. Ficou alguma dúvida, algo que não está esclarecido, que vocês queiram que eu efetivamente fale a respeito? Alguém tem alguma dúvida ou só terá dúvida no dia da prova? Professor, como a gente ficou uma semana, semana passada, né? A gente não teve a aula, vai, como é que diz? Vai atrapalhar alguma coisa na prova sobre a matéria? Não irá atrapalhar, porque eu já terminei meu conteúdo, né? A gente já deu o nosso conteúdo, eu já dei uma agilizada, porque eu temia que, efetivamente, não terminar o conteúdo programático do semestre. Perfeito? Então, nós já demos uma adiantada. Então, ligado a conteúdo programático, não teremos qualquer prejuízo. Ele foi finalizado, graças ao bom Deus. Ele foi finalizado, então a gente está com 100% de conclusão do conteúdo programático. Tá bom. Perfeito? Aí vem minha pergunta que eu já fiz, vou reiterar. Vocês têm alguma dúvida em algum ponto da unidade 3 e da unidade 4 relativo a algum tema? Ninguém vai responder nada comigo. Vou ficar aqui, não vai ter qualquer interação, nem para responder sim ou não. É isso? No momento, não. Eu não tenho nenhuma dúvida, professor. As informações estão bem claras, está tudo no AVA também disponível, os vídeos também foram bem esclarecidos. Então... Mais as atividades de aprendizagem, mais as atividades diagnósticas que nós fizemos todas, eu acho que o nosso estudo está bem massificado, não está, não? Sim, com certeza. Com certeza. Então, eu só vou falar, tendo em vista que a gente tem um tempinho disponível aí para a prova, perfeito, eu vou falar para vocês um pouquinho da CLT, que trata de saúde e segurança do trabalho, e vou falar especialmente sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que eu até pedi para vocês fazerem aí uma busca de valores, né? Quanto se cobra para se constituir uma CIPA, até cheguei a mencionar para vocês da provisão do técnico em segurança do trabalho, para vocês
efetivamente começarem a se antenar a respeito do que a gente tratou, pensar em, de repente, até abrir uma empresa em prestação de serviço ligada à segurança ocupacional, saúde e segurança ocupacional. Cheguei até a mostrar para vocês, que está até aqui na minha frente, o registro na minha carteira de trabalho, como é que funciona o registro do técnico em segurança do trabalho. Todos chegaram a ver, ou alguém não chegou a ver na última aula, que não estava presente? Eu não cheguei a ver, professor. Chegou a ver ou não? Não. Então, vou mostrar porque está aqui. Eu também não, professor. Não. Então, vou mostrar. Esta é a minha carteira de trabalho, ok? Vejam com a linda foto desse professor lindo que fala para vocês, né? Minha linda carteirinha de trabalho. E eu disse o seguinte, que a profissão de técnico em segurança do trabalho, ela não tem uma carteira em si, né? Como uma carteira de identidade, uma OAB, um CRO. Mas o registro dela é feito na própria carteira de trabalho, ok? O registro do técnico em segurança do trabalho. Então, está aqui, esse é o meu registro, né, de técnico em segurança do trabalho. Vocês podem verificar que aqui, ó, onde está meu dedo pulando, tem a numeração completa perante o órgão competente do meu registro profissional. Então, quando eu vou fazer perícias, né, vou acompanhar perícias como assistente técnico, é a minha carteira de trabalho que eu levo. Nela, como já mencionei, tem aí o meu registro de técnico em segurança do trabalho, perfeito? Então, eu acabo acumulando aí as duas funções, função tanto de advogado, quanto efetivamente de técnico em segurança do trabalho. E como a gente já havia conversado na aula passada, tentem efetivamente, né, ver quanto é que se cobra esses laudos, quanto é que se cobra, e até perguntei para o Danilo se ele tinha conhecimento, quanto é que se cobra para se fazer uma CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, quanto se cobra para se organizar uma CIPA, Comissão Interna, né, de Prevenção de Acidentes, perfeito? Para que vocês aí possam ter uma ideia de quanto o mercado está pagando e quanto vocês podem explorar aí em cima da disciplina que vocês viram este semestre dentro da empresa aí que vocês vão poder trabalhar. Então, foi esse a nossa conversa da última aula. Tudo bem? Tudo bem, Joelton? Deu para ver aí com perfeição ou não? Sim, deu sim. Ah, que ótimo. Nesta linha, já entrando agora na aula, tá? Eu gostaria de mencionar, perfeito, a própria CLT e falar um pouquinho aí da CIPA. Então, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, por que se fala CLT e não se fala um Código Trabalhista? Porque até os dias de hoje, olha que loucura, nós não temos um Código de Trabalho, não temos um Código de Trabalho. A única coisa que nós temos, né, é a boa e velha CLT. E ela é chamada de Consolidação das Leis do Trabalho, porque à época, né, 43, quando ela entrou em vigência, foi publicada, entrou em vigência, as leis trabalhistas eram poucas, então ela foi consolidada num único diploma legal, perfeito? Por isso que chama-se Consolidação das Leis do Trabalho, um único diploma legal. Contanto que muitas das vezes, você pega a CLT, ela vem falando de datilógrafo, né?
algumas profissões que já caíram aí em desuso, tal como datilógrafo, tal como ferroviário, tá? São profissões que efetivamente, né, estão em baixa, né? Vocês imaginem, de 43 para cá, quantas profissões não surgiram, quantas novas profissões não surgiram e quantas novas profissões não surgirão, perfeito? Mas continua, né, valendo a boa e velha CLT. Não podemos nos esquecer que em novembro de 2017, publicou-se a Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017, perfeito? Que trata aí da reforma trabalhista. Mas, como eu disse, né, não é um código novo, é uma reforma. Então, pegou-se a CLT e deu-se uma atualizada nela, tá? Por intermédio da Lei 13.467 de 2017. Deu-se uma atualizada, um perfil mais progressista nela, perfeito? Porque, como eu havia mencionado, vocês imaginem, né? De 43 para cá, quanta legislação novas não tivemos. Nessa linha me deu até... Eu sorteei um livro para vocês ou não? Eu até publiquei um livro, este aqui, tá dando para ver ou não? Sim, mas não sorteou. Reforma Trabalhista, artigo por artigo comentado. Professor Marcos Roberto da Silva, o professor de vocês, que está aqui, ó, na linda capa do livro. Esta foto é dentro do meu escritório e aqui tem meu currículo. Então, se eu não sorteei, eu vou sortear agora. Danilo, como é que você sugestiona o critério de sorteio? Professor, não sei muito, não. Mas eu sei. Quem faz aniversário hoje? Tem alguém fazendo aniversário hoje? Não. Quem fez aniversário esta semana? Ninguém. Quem faz aniversário no mês de maio? Eu faço. Quem faz? Nelson. Então, Nelson, está sorteado para você. Perfeito. Quando voltar aí a aula presencial, ou a gente for para a prova, você me cobra que eu faço a entrega pessoalmente autografado ainda. Beleza? Obrigado. Então, vamos lá. Então, a CLT, como eu estava dizendo a vocês, né, a gente estava conversando, tá? Ela, no seu capítulo 5, ela trata, ok, toda a legislação relativa à segurança e medicina do trabalho. Então, fora as normas regulamentadoras que nós já vimos, discorremos, inclusive, com o material do AVA, tá? Vocês também terão que dar uma olhada na CLT no capítulo 5, perfeito? Que trata aí, contém toda a legislação relativa à saúde e segurança ocupacional, tá? Tanto para os empregados de empresas públicas, quanto para os empregados de empresas privadas. Então, a hora que eu estou falando tanto para os empregados de empresa pública, quanto para os empregados de empresas privadas, vejam a abrangência, né, que isso tem. É uma abrangência simplesmente enorme, perfeito? É um monte de gente que está aí ao manto da legislação trabalhista. Então, eu peço a vocês, perfeito, que deem uma olhada, que façam aí uma leitura pormenorizada, minuciosa da CLT, perfeito? No seu artigo, no seu capítulo, 5º,
que trata aí da saúde e medicina do trabalho, tá? Tanto para os empregados de empresa pública, quanto para os empregados de empresa privada. Detalhe, excluem-se os funcionários públicos regidos, né, os servidores públicos estatutários. Então, a CLT serve para quem é regido por CLT. Servidor público estatutário, ele é regido por Estatuto do Servidor Público. Ele é regido pelo Estatuto do Servidor Público. A CLT é só na relação de empregado e empregador. Vamos lá. As normas regulamentadoras NRs da CLT são muito abrangentes e remetem muitas vezes a outras normas, tanto nacionais quanto a normas internacionais de saúde e segurança ocupacional, ok? Por isso que eu até estava conversando com uma colega de vocês, esqueci o nome dela, acho que é a Uiara, eu acho que é ela, tá? A respeito do inglês, porque a gente tem muita norma internacional que trata efetivamente, né, da saúde e segurança ocupacional. A gente tem muitas empresas internacionais aqui no nosso país, nós temos muitas empresas multinacionais. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, sim, para a aplicabilidade da norma regulamentadora correta. Então, o estudo disso deve ser obrigatório por parte de vocês. Tudo bem, meus amigos? Sim ou não? Sim ou não? Professor, mas essas normas internacionais a gente também utiliza aqui no Brasil? Sim. As normas internacionais é utilizado. O Brasil, né? República Federativa do Brasil, o Estado, nação, tá? O nome do nosso país é República Federativa do Brasil, ok? Ele é signatário, ele assina diversos tratados internacionais. Deixa eu abaixar aqui, ativar o mudo aqui do Joelton, ok? Ele é signatário de diversos tratados internacionais. E esses tratados internacionais é um acordo mútuo, né, entre países para cumprimento de normas internacionais de saúde e segurança do trabalho. É de cumprimento obrigatório. É de cumprimento obrigatório. Perfeito? Então, a gente tem que ter conhecimento, com certeza. Perfeito? Contanto que minha tese de mestrado, ok? É um outro livro que eu vou publicar, o tema é simplesmente enorme. Então, a inclusão, como é que é? A inclusão de normas sociais nos tratados comerciais internacionais. Perfeito? Porque fica imaginando a seguinte situação. Por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos. Para eu dar um presente para o meu filho de 5 anos, um carrinho, uma porcaria, eu entrego para ele, depois ele olha lá no veículo, está escrito lá, Made in China. Será que o país adverso está respeitando as normas regulamentadoras de saúde e segurança ocupacional? Perfeito? Então, para o meu filho ficar feliz com o brinquedo que eu estou entregando, né, para ele, uma criança lá do outro lado do mundo tem que ficar chorando, tem que ficar na condição análoga à de escravo. Então, isso não me parece justo, não me soa muito bem. Perfeito? Não me soa muito bem. Então, nesta linha que nós estamos efetivamente conversando, né, o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais. Então, se vocês tiverem e terão
a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional, tá? Numa empresa multinacional, esse conhecimento é obrigatório para vocês, para saber se ele é signatário de algum contrato internacional, de algum tratado internacional, melhor dizendo, relativo à saúde e segurança ocupacional, obrigatoriamente. Perfeito? Vejam aí, né, a nossa pandemia, né, essa Covid-19. Você vejam que efetivamente a China não tomou, né, lá em Wuhan, não tomou os cuidados necessários dentro de um laboratório. Olha o que aconteceu, o vírus atacou, né, se expandiu pelo mundo inteiro. Está todo mundo sofrendo as consequências. Professor, ué? Espera um pouquinho que deve ter travado pra ele. A internet do professor caiu rapidinho. Aí daqui a pouco ele deve estar voltando, tá bom? Aguarda aí, não precisa sair da sala.
Olá! Olá, Olá. professor, bem-vindo de volta. O que será que está acontecendo, hein? Alguém arrisca falar algo? Sei, o que é que. Não tem como saber, né? Não é a internet do Professor, senhor, não? a conta da internet tá em dia aí? A conta da internet está em dia. Engraçado que a minha internet nunca aconteceu isso. Ela é fibra da Vivo, sempre funcionou muito bem, agora já caiu 2 vezes. Eu não estou entendendo, não sei se está ventando muito lá fora, porque está uma ventania aqui terrível. O que está acontecendo, entendeu? Mas a conta está em dia, assim, pode ficar despreocupado. Né? Mas se quiser pagar também, sinta-se à vontade, não tem problema não, mando o boleto para vocês. Eu tô esperando alguém pagar a minha, hein? Se quiser pagar também não tem problema não, a gente dá um jeito. Então vamos lá, vamos aí aos trancos e barrancos, conduzindo a aula. Então a gente estava comentando o seguinte, né? De ser signatário, efetivamente, uma colega que perguntou se o Brasil tem que seguir essas normas internacionais. Sim, obrigatoriamente, ele é responsável por isso, perfeito, contanto que eu estava mencionando, né? Você veja, a China, em decorrência aí de um risco biológico, um vírus, olha o que ela ocasionou aí na maioria das empresas do mundo. Olha a consequência jurídica disso. Ontem eu recebi, né, um post que a Latam encerrou, pediu falência, a Hertz, que é locadora de veículo, Fogo de Chão, Saraiva, tá? Vejam que grandes empresas, né, efetivamente encerrando as suas atividades. Perfeito? Em decorrência aí, num vírus, ou seja, algum protocolo, né, de segurança e saúde ocupacional, perfeito, não foi seguido como deveria ser seguido. E a consequência disso foi que ganhou o mundo, foi o mundo inteiro com problemas. Né? Além da perda das vidas, a grande problemática na economia. Vejam quantas pessoas aí desempregadas. Então, para a colega que me perguntou, né, efetivamente, se o Brasil tem que seguir esses protocolos de tratados internacionais, sim, obrigatoriamente. Então, voltando ao artigo, o capítulo 5 da nossa boa e velha CLT. Olá. Fala, Joel. Já pode citar algum país, por exemplo, que não siga, não siga esse tratado? É difícil dizer, entendeu? Aí eu teria que pegar, a grande maioria segue, né? Aí eu teria que pegar o tratado e verificar país por país para ver, e fazer um comparativo para ver qual país que não segue. Perfeito? Mas tem alguns países que efetivamente não se preocupam muito, não. Não tem muito interesse, tá, em saúde e segurança ocupacional, principalmente os países mais pobres, né? Não tem interesse no investimento. Perfeito. Isso custa, né? Saúde e segurança ocupacional é um negócio extremamente caro, porque envolve EPI, a gente tem equipamentos extremamente caros, né? O mesmo equipamento de uma marca tipo 3M, e você tem um equipamento de uma outra marca inferior. Aí você vê valor de um, vê valor de outro, é bem substancial a diferença. Perfeito? É extremamente. Vocês vão se deparar com isso. Inclusive, tem uma colega de vocês da mesma classe, aí que faz, não me recordo o nome dela, que a gente teve pouco contato, né, que faz compra de EPIs, mas eu me recordo dela mencionando É a isso. Rose, professor. É a Rose, que por sinal não está aqui, né? Ela deve estar aí dormindo. Rose acorda. Não, não está o nome dela aqui, não. Tá não? Sorry. Então, vejam, a gente até conversei com ela a respeito disso em sala de aula, é uma grande problemática? É uma grande problemática.
E aí a quem vai caber essa conscientização, perfeito, é vocês, né? Que trabalharão aí na frente do RH. Que aí vem minha pergunta para vocês, nessa linha que a gente está estudando. O que vocês acham? Deve abrir dia 1º? Deve flexibilizar as normas? Dia 1º está aí, hoje é 27 já. Ou em decorrência da pandemia, deve-se manter o isolamento social, a quarentena? Qual é a opinião de vocês? Se vocês estivessem à frente de uma grande empresa, né? E chegasse essa indagação para vocês. E agora, vamos chamar nossos colaboradores e voltar às nossas atividades habituais? Ou efetivamente não vamos correr o risco e continuar na quarentena? Qual era a deliberação que vocês tomariam? Isso fica a cargo de vocês. Bom, eu acredito que deveria manter a quarentena, né? Mas acredito que vai flexibilizar. Mas, professor, sinceramente, eu trabalho no hospital. A quarentena deveria sim dar continuidade, porque as pessoas, por mais que... Ai, não sei nem conseguir explicar, vou até dizer meu áudio aqui. Eu também concordo com o Joelto, e como todas as empresas têm acesso ao home office, teria que manter a quarentena, se prolongar por alguns dias. Só que nem todo tipo de serviço dá. Por exemplo, mencionaram que restaurantes, né, dizem que 60% dos restaurantes de São Paulo, e olha que São Paulo é a capital da gastronomia, perfeito, está com um problema financeiro, pedindo ou recuperação judicial ou falência. Puta, 60% é muito restaurante. E diz que o delivery, né, não paga o custo operacional. Perfeito? Então, não é toda a profissão que dá para se fazer, né? Quando é prestação de serviço, tudo bem. E quando a gente está numa linha de produção, que você precisa de maquinário, né? Para sair dessa máquina e para outra, você precisa aí de pessoas ajudando aí efetivamente no trabalho. Como conduzir isso? Perfeito? O que vocês acham, né? Qual a deliberação, qual a diretrizes que vocês dariam para uma empresa, se tivesse à frente dela, diante desta problemática da pandemia? Professor, eu já tive um treinamento, né, de higienização, né? Como evitar pegar o vírus, né? Certo. Eles explicaram muito bem. O vírus só passa se a pessoa não achar que não é nada, né? Porque tem a precaução, a máscara ajuda muito, a higienização das mãos é o principal, ficar atento ao contato do rosto, aonde você deixa o material, sempre manter essa atenção, não passa. Eu falo porque eu trabalho no hospital, né? Eu tive treinamento com a enfermeira, uma parte da equipe também, né? Que não é para aglomerar. E respeitar certinho, porque dá certo o serviço, se todo mundo respeitar, né? Se um não respeita, já estraga o serviço do outro. Você faz o que no hospital, Danilo? Eu sou aprendiz, eu trabalho com impressos, etiquetas e derivadas. Entendi. Só que é na cozinha. Aí na cozinha tem um contato. Muita gente, né? Que tem na cozinha, né? Cozinheiro, copeira, nutricionista. Às vezes tem manutenção que tem que estar lá. Aí o enfermeiro às vezes passa lá. Entendi. É bastante gente mesmo, hein? Sim, mas todo mundo nos padrão, né? Que todo mundo tá fazendo treinamento para não passar, né? Aí respeitando, fica até tranquilo. Ali no ambiente, né? Porque ali é muito obrigatório respeitar. Portanto que lá eles isolaram um andar e não é qualquer um que pode ir para lá, não. Entendi. Perfeito.
Perfeito. Nessa linha, aí vem minha pergunta, né? Reiterando a pergunta, vocês acham que deveria efetivamente, então, flexibilizar a quarentena? Depende do serviço, que tem alguns serviços que é bem direto. Então, o contato é muito direto, que nem eu vejo os americanos abertos, é muito contato ali e as pessoas não. Parece que não entenderam o que é higienização, né? Americanas, você falou, é isso? Americanas, As lojas americanas? ela mesma. Entendi. Inclusive, hoje eu fui nela, por incrível que pareça. Tava vontade de tomar um café com chocolate, buscar um chocolate, né? Nas americanas tem uma aqui pertinho, fui lá. Mas a gente fica preocupado, sim, entendeu? Fica mega preocupado. Perfeito, meus amigos. Então, é essa linha, efetivamente, que vocês irão seguir, né? O poder decisório elucidador é de vocês. Eu estava falando da CLT, a CLT no seu capítulo 5º trata aí, efetivamente, das diretrizes da saúde e segurança ocupacional, na qual todos vocês aí devem seguir. E ter uma observação bem interessante, né, para as normas internacionais de saúde e segurança ocupacional. Isso é requisito obrigatório que vocês deverão seguir. Tudo bem? Esses tratados internacionais, né? Então, vamos falar das normas regulamentadoras do capítulo 5 da CLT. Perfeito? Que eu peço gentilmente a vocês que abram a CLT e vejam o que efetivamente ela trata a respeito desse assunto de tão extrema importância. Então, lá, a NR1, tá? A norma regulamentadora número 1, ela trata aí das disposições gerais. Ou seja, ela é considerada a norma das normas. Perfeito? A norma das normas. Porque toda a disposição geral de como seguir está na NR1. Ela é a norma das normas. Ela trata de forma generalizada tudo. Então, a gente tem que ter o conhecimento disso, sim, obrigatoriamente. Então, vamos lá. O comentário desta NR1, tá? O que ela trata? Ela faz a apresentação de todas as NRs, já que ela é a norma das normas, ela faz a apresentação de todas as normas regulamentadoras, mostra como está organizada a legislação, como é que eu devo efetivamente entender a norma. Isso é um trabalho chamado de hermenêutica, que é a interpretação da norma. Então, quando a gente tem uma norma de saúde e segurança ocupacional, não é ficar lendo, e sim interpretando, né? Não é só ficar lendo. A gente tem que interpretar a norma, perfeito? Esta disciplina é chamada de hermenêutica. Hermenêutica. Então, a gente tem que interpretar aí esta norma, obrigatoriamente, tá? Define a sua atuação junto às delegacias regionais do trabalho. É um local que sempre vocês irão com muita frequência, sempre que a empresa tiver uma autuação por descumprimento de qualquer das NRs, né, vocês serão acionados a efetivamente ir até a Delegacia Regional do Trabalho, né, a DRT, perfeito, apresentar uma defesa prévia, ou então a participar de uma mesa redonda, perfeito, de conciliação a respeito de alguma norma que não esteja sendo cumprida devidamente, tá? Então, isso caberá a vocês. É o profissional que está à frente do RH, é ele que faz a compra do equipamento, é ele, efetivamente, que cuida das demais pessoas. É vocês que irão
Perfeito. Então, vocês, já que é um processo administrativo, é de conhecimento obrigatório de vocês. A NR1 trata disso, da apresentação das NRs, tá? A sua forma de interpretação, define a autuação pelas delegacias regionais do trabalho, ok? E atribui obrigações tanto para o empregado quanto para os empregadores, bem como o Danilo acabou de mencionar, né? Ele trabalha num hospital, perfeito. Então, tanto o hospital tem obrigações para com os seus colaboradores, né? Treinamento, fornecimento de EPI e assim vai, bem como os empregados, os colaboradores, perfeito, têm a obrigação, né, de cumprir as normas. Então, tanto de um lado quanto do outro, perfeito, eles têm efetivamente esta obrigação, são obrigados, tá, a cumprir aí esta legislação. Ok? Tanto empregado quanto empregador. Contanto que é até motivo ensejador de justa causa o não cumprimento às normas de saúde e segurança do trabalho. Depois nós temos a NR2, né, que trata aqui da inspeção prévia. Perfeito? Aí a gente já parte para um lado mais específico, tá? A NR1 é a norma das normas. A NR2 ela já trata de um assunto específico, inspeção prévia. Estabelece as regras para emissão do certificado de aprovação das instalações, o CAI, certificado de aprovação das instalações, para ver se a empresa efetivamente está bem instalada, se está devidamente instalada a parte efetivamente de energia elétrica, a parte de sanitários, se aquele mapa de risco que nós vimos está sendo observado, perfeito, está inteiramente sendo observado. Então, todo estabelecimento novo, antes de iniciar as suas atividades, tá, deve requerer aí a aprovação do CAI, certificado de aprovação das instalações. É de cunho obrigatório, perfeito? E tem muitas empresas que não sabem nada disso, nem tomam conhecimento. Aí é vocês, que são difusores de opinião, de conhecimento, é que devem passar para as empresas, né, como elas devem proceder. É vocês. E cobrar por isso, porque isso é um trabalho que demanda tempo, é um trabalho que demanda estudo, é um trabalho que demanda conhecimento. Quem é que tem que fazer isso são vocês. Vocês, profissionais de RH, obrigatoriamente, tá? Já a NR3, então falamos não da 2, agora vamos falar da 3, ela trata aí do embargo ou interdição, que aí caberá para vocês falar aí com os empregadores que se ele não cumprir as NRs, ele efetivamente pode ter um embargo, né? A empresa dele pode ser embargada. O que significa dizer isso? Ela não vai poder efetivamente exercer aí a sua atividade, tá? Então, você pode ter o embargo, que é o fechamento completo da empresa, ou então a interdição, que pode ser efetivamente de um setor, né, uma parte, um departamento, um setor, um departamento, uma parte específica da empresa pode ser interditada. Pode ser interditada pela vigilância sanitária, pode ser interditada aí pelo Ministério do Trabalho, perfeito? Aí o órgão competente vai verificar se a empresa efetivamente está cumprindo aí a legislação de saúde e segurança ocupacional.
tá? Aí a gente tem a NR4, que trata do SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, né? Que estabelece aí a organização e o dimensionamento, tá? Com a finalidade de promover a saúde e segurança ocupacional. Você veja que quando a gente está falando em SESMIT, você está falando de duas áreas importantes, né? Engenharia e medicina ocupacional. Veja o tamanho da grandeza disso. Você está tratando com engenheiro e médico do trabalho. Perfeito? Eles que vão fazer a dimensão, né? Dimensionar os riscos que tem naquele ambiente laborativo. E como a gente já até mencionou aqui nas nossas aulas, esse dimensionamento pode ser até um mobiliário, né? Uma cadeira, uma mesa, pode ser efetivamente um mobiliário que a gente esteja usando. Tá? Uma mesa, uma cadeira, pode ser algo neste sentido, que a gente já esteja usando. Perfeito? Para que a gente tome aí o devido conhecimento. Tudo bem, meus amigos? Tudo ótimo? Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo ou não? Não. A NR5, tá? Trata aí da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A CIPA, como a gente já conversou, perfeito? Nada mais é do que um representante dos empregados e um representante dos empregadores, tratando a respeito de saúde e segurança ocupacional. Então, tanto o representante dos empregados quanto o representante dos empregadores, né, tratando efetivamente da saúde e segurança ocupacional. É de cunho obrigatório, não de cunho facultativo. Tem que se ter este conhecimento para que a gente possa aí, efetivamente, estabelecer um ambiente do trabalho que seja salubre, que seja benéfico a todas as pessoas. A NR6, que trata aí dos equipamentos de proteção individual, perfeito, ok. Aí vem tratando da fabricação, vem tratando da importação, tá? E falando especialmente, tá? Da higienização desses EPIs, como eles devem ser cuidados, como eles devem ser higienizados. A NR7 vem tratando aí da
Tudo bem por aí? Tudo bem. Então, tá bom. Meus amigos, então, eu termino aqui. Eu vou terminar aqui essa primeira parte da aula, que falamos até do programa de controle médico e saúde ocupacional. Vocês têm alguma dúvida? Querem me perguntar algo ou não? Sim ou não? Falem comigo. No momento, não. Então, tá bom. Eu vou tomar uma água. Pode ser? Pode. Olha aqui a gravação.